Olá, agora vamos dar início ao Atlas de tecido muscular. Importante frisar que todas as imagens deste Atlas são de fotomicrografias das lâminas do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES, e essas lâminas são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de histologia. Como bem sabemos, o tecido muscular vai se apresentar em três formas: o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso, que vão apresentar diferenças morfológicas e funcionais. Primeiro, vamos ver o tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido vai se caracterizar por ter feixes de células bem longas, com formatos mais cilíndricos e possui múltiplos núcleos, sendo que esses núcleos estarão na periferia das suas fibras. Além disso, vai conter microfilamentos que vão ser chamados de miofibrilas, sendo que essas miofibrilas vão ser compostas principalmente por duas proteínas contráteis, a actina, que é o filamento fino, e a miosina, que é o filamento mais espesso. Nessa imagem de médio aumento, temos um corte longitudinal do estriado esquelético, sendo que as setas pretas estão apontando para uma das principais características desse tecido, que são seus núcleos na porção periférica. Nessa outra imagem de um corte longitudinal do tecido muscular estriado esquelético, por possuir um maior aumento, podemos visualizar melhor os núcleos na porção periférica, como mostrado novamente pelas setas pretas. Aqui podemos visualizar uma outra característica do estriado esquelético, que são suas estriações transversais. Essas estriações são formadas pela alternância entre a faixa A e a faixa I, sendo a faixa A conhecida como a banda escura, que vai ter filamentos de actina e miosina, sendo a faixa I a banda clara, contendo apenas filamentos de actina. Além da faixa A e da faixa I, é importante lembrar que vai possuir a linha Z e a banda H, que não conseguimos visualizar, mas todas essas unidades vão formar o sarcômero, e uma repetição linear de sarcômeros é o que vai formar a miofibrila. Além disso, podemos visualizar o tecido conjuntivo frouxo, que fica entre as miofibrilas. Nessa outra imagem de corte longitudinal do estriado esquelético, podemos visualizar melhor as suas estriações transversais e o tecido conjuntivo. Nessa imagem de um corte transversal de um músculo estriado esquelético da língua, podemos ver os feixes de fibras musculares, que são compostas pelas fibras musculares, que, como sabemos, possuem seus núcleos na porção periférica. Aqui temos uma outra imagem de um corte transversal de um músculo estriado esquelético da língua, sendo que está em maior aumento. Assim, podemos visualizar melhor os núcleos na porção periférica, como apontado pelas setas pretas, mas também podemos ver o endomício, que é uma fina camada de tecido conjuntivo que vai revestir a fibra, e podemos ver o perimício, que é o tecido conjuntivo que vai delimitar esse feixe. Nessa outra imagem, podemos ver novamente um corte transversal de um músculo estriado esquelético da língua, onde podemos ver o aspecto granuloso da fibra devido às centenas de miofibrilas que a compõem. Além disso, podemos ver novamente os núcleos na porção periférica, como apontado pelas setas pretas. Nessa fotomicrografia da língua, podemos ver a diferença de uma fibra do músculo estriado esquelético em um corte longitudinal e em um corte transversal. No corte transversal, poderemos ver apenas os núcleos na porção periférica. Enquanto isso, no corte longitudinal, podemos ver os núcleos na porção periférica e as estriações transversais. Tecido muscular estriado cardíaco. O estriado cardíaco vai possuir feixes de células bem alongadas e ramificadas, e vai possuir estrias transversais semelhantes aos esqueléticos, mas diferentemente, ele vai possuir apenas um ou dois núcleos que vão estar na porção central das suas fibras, além de possuir discos intercalares, que são complexos juncionais na interface das suas células adjacentes. Nessa visão panorâmica do estriado cardíaco, podemos ver seu aspecto geral, além das suas ramificações. Aqui
Aqui, nesse corte de médio aumento, podemos ver as suas ramificações e podemos ver o seu formato mais cilíndrico. Já nessa imagem de maior aumento do corte longitudinal, podemos ver melhor os núcleos na porção central dos seus feixes, como apontado pelas setas pretas, e podemos ver alguns fibroblastos, que ficam entre os feixes de células cardíacas e se diferencia dos seus núcleos por possuir um formato mais alongado. Aqui já podemos visualizar um corte transversal, onde é possível ver os núcleos na porção central de cada fibra, como mostra as setas pretas, além do tecido conjuntivo. Aqui temos outra imagem do estriado cardíaco em corte transversal, mostrando o núcleo na porção central, novamente apontado pelas setas pretas. Aqui podemos ver a diferença entre o corte transversal e o corte longitudinal, sendo que no corte longitudinal é possível ver os discos intercalares, que não vai ser possível ver no corte transversal. Entretanto, no corte transversal é mais fácil visualizar o núcleo na porção central. Nessa imagem, podemos visualizar as fibras de Purkinje. Essas fibras são células modificadas do músculo cardíaco, que são encontradas espalhadas ao longo da parte mais interna do miocárdio e fazem parte do sistema de condução cardíaca, que inclui fibras especializadas na condução de impulsos elétricos. Nessa outra imagem, temos um corte de maior aumento das fibras de Purkinje. Histologicamente, as fibras de Purkinje são maiores e mais espessas do que as células normais do músculo cardíaco e possuem conteúdo de glicogênio maior do que nas células normais. E é por isso que as fibras de Purkinje aparecem mais pálidas na coloração de HE de rotina. O tecido muscular liso. O liso vai ter células longas, sendo mais espessas no centro e afiladas nas extremidades, ou seja, vai ter um formato mais fusiforme. Além disso, vai possuir apenas um núcleo e na sua porção central. Lembrando que ele não vai ter as estriações transversais devido a uma organização diferente da actina e da miosina. Além disso, no corte transversal, podemos ver diferentes diâmetros e em muitos pode ser que não se apresente um núcleo. Nesse corte longitudinal da bexiga urinária, podemos visualizar principalmente a forma como as células se organizam. Diferentemente do estriado esquelético, vemos que elas não estão enfileiradas. Nessa outra imagem, de maior aumento de um corte longitudinal da bexiga, podemos visualizar os núcleos na porção central e a ausência de estriações. Aqui já temos uma fotomicrografia de uma artéria em um corte longitudinal, onde podemos ver os núcleos na porção central e a ausência de estriações do tecido muscular liso. Nessa outra imagem, podemos ver um corte transversal do estômago, onde podemos visualizar os núcleos na porção central e os diferentes diâmetros da fibra, como falado anteriormente. Nesse corte do duodeno, podemos ver a diferença do tecido muscular liso em um corte longitudinal e um corte transversal. Lembrando que é difícil diferenciar no corte transversal o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, devido a ambos apresentarem o núcleo na porção central. Nessa outra imagem, temos um corte do intestino grosso. Por estar em maior aumento, podemos visualizar melhor a diferença entre o corte longitudinal e o corte transversal. Lembrando que no corte longitudinal, as características mais fáceis para diferenciar o tecido muscular liso é o seu núcleo na porção central e a ausência de estriações. Nessa outra imagem, temos um corte longitudinal da aorta. Nessa tabela, temos um pequeno resumo daquilo que vimos. Vimos que o músculo estriado esquelético possui múltiplos núcleos, sendo que estão na periferia das suas células, enquanto o músculo cardíaco possui um ou dois núcleos e o músculo liso possui apenas um único núcleo, sendo que, tanto no cardíaco como no liso, os seus núcleos estarão na porção central das suas células. Além disso, o estriado esquelético, como o nome mesmo diz, possui estriações transversais, assim como o estriado cardíaco, que além de possuir as estrias, irá possuir os discos intercalares, enquanto o liso não possuirá nenhum tipo de estrias.
E é isso, pessoal. Bons estudos!